Boa noite, pessoal. Vamos retomar então o nosso conteúdo. Disciplina de Direitos Humanos, né? Vamos começar aí a nossa segunda aula para o concurso do DEAP. Muito bem. Fazendo uma rápida revisão do que a gente viu na aula passada, nós estudamos o ponto relativo à teoria geral dos direitos humanos. E aí nós pudemos observar que os direitos humanos, eles fazem parte de um conjunto muito especial de direitos, né? Que são aqueles direitos sem os quais a pessoa não consegue ter uma vida minimamente digna, uma vida minimamente decente. Partindo desse pressuposto, eu trabalhei com vocês um ponto imprescindível para a prova de vocês, que é a diferenciação entre o conceito de direitos humanos e direitos fundamentais, ok? Nós vimos que essas expressões, elas não se confundem. Direitos humanos é uma expressão que está relacionada ao campo internacional, ao passo que direitos fundamentais é uma expressão que está relacionada ao plano interno de cada país. Portanto, quando um país, quando um Estado, ele incorpora no seu ordenamento algum direito humano e ele escreve, ou melhor, ele inscreve esse direito humano na sua Constituição Federal, então esse direito humano passa a se chamar direito fundamental, ok? Sendo, portanto, se a gente analisar a amplitude das expressões, direitos humanos é uma expressão mais ampla do que direitos fundamentais. Esse foi um dos principais pontos da aula passada. Na sequência, a gente estudou, dentre outros aspectos, as características dos direitos humanos, ou seja, aquelas características que fazem com que os direitos humanos sejam, assim, peculiares, sejam diferentes em relação aos outros direitos, ok? E terminamos a aula passada debatendo a questão envolvendo a eficácia dos direitos humanos, né? Tratamos aí da eficácia vertical, eficácia horizontal, a tal da eficácia diagonal, né? E principalmente trabalhamos a eficácia vertical com repercussão lateral, que é aquela que está diretamente relacionada com a omissão legislativa e, em virtude dessa omissão legislativa, a impossibilidade de se usufruir de direitos humanos. Então, tudo isso nós vimos na aula passada, foi uma aula com bastante conteúdo. Agora, nós vamos começar a nossa unidade número 2, e eu vou trabalhar com vocês um assunto que é bastante interessante, que é o assunto envolvendo os tratados internacionais sobre direitos humanos. Então, esse é o ponto da aula de hoje, ok? Na verdade, um dos pontos da aula de hoje, né? A gente vai trabalhar ainda o sistema global de proteção. Mas, os tratados internacionais sobre direitos humanos, eu preciso comentar com vocês um ponto. Veja, existe muita coisa para tratar sobre esse ponto. Mas por questões envolvendo o edital, só me interessa um ponto dentro dessa matéria. Então nós não vamos aqui fazer um estudo aprofundado dos tratados internacionais sobre direitos humanos. Eu vou pensar um ponto que me interessa e eu vou explicar para vocês a necessidade disso. Tudo bem? Olha só. Nós vimos na aula passada que uma das características dos direitos humanos é a inexauribilidade ou inesgotabilidade. O que isso significa?
Significa que os direitos humanos, eles não se esgotam. Novos direitos humanos são criados periodicamente e esses novos direitos humanos, eles vêm sendo incorporados. Hoje, a título de exemplo, nós temos direitos humanos que há 30 anos atrás nem se cogitava, né? Nem se imaginava. Justamente por essa característica da inesgotabilidade. Os direitos humanos vão sendo criados, vão surgindo novos direitos e eles vão sendo incorporados aos ordenamentos jurídicos. Quando um país ele se interessa por um determinado tratado internacional, esse tratado internacional é uma norma que, para produzir efeitos dentro do país, ele precisa passar por um procedimento de internalização. Então, quando eu tenho um tratado internacional criado, por exemplo, no âmbito da ONU, um tratado internacional criado, por exemplo, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, esse tratado internacional, ele não produz efeitos diretamente para dentro dos países, por uma razão muito simples. Os países, eles podem escolher incorporar aquele determinado tratado ou não. Se por um acaso o país não tem interesse naquele tratado, ele não incorpora o tratado e ele não produz efeitos para dentro do país. Agora, se eu tenho um tratado internacional que interessa para o meu país e eu quero incorporar esse tratado, como é que eu preciso fazer? Eu preciso realizar um procedimento que, de maneira muito resumida, consiste no seguinte. Uma primeira fase é a fase de assinatura do tratado internacional. Ok? Então, essa assinatura, via de regra, ela é feita pelo presidente da República. Então, o presidente da República, ele verifica que existe um determinado tratado internacional que, na visão dele, será boa para o país, ok? E aí ele vai e assina esse tratado. Então, o que aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil? Vamos pegar, o Pacto de São José da Costa Rica, que vai ser nosso objeto de estudo da próxima aula. O Pacto de São José da Costa Rica é um tratado internacional, ok? O Brasil, inicialmente, assinou esse tratado. Quando o país assina um tratado, esse país ele é signatário deste tratado, porém ele ainda não é parte do tratado. Portanto, às vezes a gente vê muita notícia dizendo assim, o Brasil é parte do determinado tratado. Não, ele ainda não é. Se o país apenas assina o tratado, ele é signatário, mas ele não é parte ainda, ok? Pois muito bem, se o presidente da República assina esse tratado, nós podemos ir para a segunda fase. Essa segunda fase consiste no referendo pelo Congresso Nacional. Portanto, não é apenas porque o presidente assinou o tratado que esse tratado já começa a valer. Porque esse tratado, depois de assinado, ele precisa passar pelo crivo do Congresso Nacional. Porque se o Congresso entender que esse tratado não é interessante para o Brasil, o Congresso não referenda o tratado, e aí o procedimento fica incompleto, e o tratado não é incorporado no nosso sistema. Por outro lado, se o Congresso entender que o tratado internacional é, de fato, apropriado, ele referenda o que o presidente assinou, e nós vamos para a terceira fase, que consiste na fase de
ratificação. Na terceira fase, fase de ratificação, o tratado internacional, depois de referendado, ele volta para o presidente da República, ok? E agora, o presidente da República, ele vai ratificar o tratado, ok? O que é ratificar? É confirmar, ok? Por tudo que é mais sagrado, não confundam com retificar, tá? Pois muito bem. O presidente da República, mesmo tendo assinado o tratado, ele não é obrigado a ratificá-lo. É possível que o tratado seja assinado, seja referendado, e quando voltar para o presidente, ele não o ratifique. Isso é possível também. Mas partindo do pressuposto que o presidente ratifica, a partir deste momento é que nós podemos dizer que o país efetivamente é parte daquele tratado internacional. Portanto, na primeira fase, ele é signatário. Ele só será efetivamente parte com a ratificação pelo presidente da República. E por fim, a quarta fase é a fase de promulgação e publicação do tratado. Ok? Vai se dar publicidade a esse tratado. Pois muito bem. Resumidamente, esse é o procedimento de incorporação dos tratados internacionais aqui no Brasil. Ok? Conforme eu disse, existem muitos pontos sobre tratados internacionais sobre direitos humanos. Mas só me interessa falar com vocês que é o seguinte. Quando um tratado internacional sobre direitos humanos é incorporado no nosso sistema, eu pergunto, esse tratado vai ocupar qual posição dentro do nosso sistema? Resposta, depende. Depende. Professor, depende do quê? Vou explicar. Logo quando a gente começa a estudar direito, uma das primeiras coisas que a gente começa a aprender é que nós tivemos um brilhante jurista chamado Hans Kelsen, que desenvolveu uma teoria que até hoje é utilizada em todo o planeta. Hans Kelsen disse assim: todo ordenamento jurídico de um país pode ser visualizado através deste esquema, uma pirâmide. Saúde, filho. Amém. No topo. Eu acho que tudo é válido no mundo da fé, né? Chegou o bruto participativo. Ah, vocês não... Eu acho... É que, na verdade, eu confesso que eu estou confundindo você com aquele outro rapaz. Ele estava na minha aula. É que ele estava na minha aula, na última aula, mas você não estava. Muito bem, chegou a turma participativa. Muito bem, assim que eu gosto. Então, o Hans Kelsen disse, no topo da pirâmide tem a Constituição, ok? A Constituição, isso aqui também pode ser estudado em direito constitucional. A Constituição o que é? A Constituição é fonte de validade para toda e qualquer lei que existe dentro de um país. Portanto, no topo da Constituição, no topo dessa pirâmide, ela irradia energia, ela irradia fonte de luz para todas as demais leis que existem dentro do país, ok? Nenhuma lei pode contrariar a Constituição, sob pena de sofrer o que nós chamamos de inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade é um vício na lei que faz com que ela tenha algum tipo de contrariedade para com a Constituição. No segundo degrau,
Hans Kelsen diz que nós temos as demais leis. E aqui, nesse miolo, nós temos as mais variadas hipóteses que vocês podem imaginar. São as leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas e assim por diante. No topo, na base da pirâmide, nós temos os demais atos normativos. Demais atos normativos. Portarias, resoluções e assim por diante. Muito bem. Esse esquema mostra perfeitamente... Está muito pequeno ou dá para todo mundo ver? Dá? Sim? Esse esquema mostra como os países organizam as suas leis. E a pergunta que eu faço é, quando um tratado internacional é incorporado, onde que ele é encaixado aqui? Ele está no primeiro, no segundo ou no terceiro piso? Primeiro de tudo, a minha aula é de quê? Direitos humanos. Os tratados internacionais que nós estamos estudando são sobre o quê? Direitos humanos. Na aula de direitos humanos, nós estamos estudando tratados internacionais de direitos humanos. Portanto, o que eu vou explicar é só para os tratados de direitos humanos. Tratados tributários, tratados penais, tratados cíveis não entram nessa explicação que eu vou dar. Por quê? Porque os tratados internacionais, em geral, quando são incorporados, eles são incorporados aqui, como leis ordinárias. Tudo bem? Então, se amanhã o Brasil incorpora um tratado internacional que não trate de direitos humanos, em regra, esse tratado ele vai ter status de lei ordinária. Portanto, ele vai se encaixar aqui no segundo piso. Ok? Os tratados sobre direitos humanos, eles já saem na frente. Por quê? Porque tratado sobre direitos humanos nunca vai ter status de lei ordinária. Nunca. Ou ele vai ter status de lei complementar, ou ele vai ter status de emenda constitucional. Só essas duas possibilidades. Isso aqui não cai, isso aqui despenca em concurso público. Tanto em constitucional como em direitos humanos. Toda hora aparece no concurso. Os tratados internacionais sobre direitos humanos terão equivalência D. Letra A, lei ordinária. Você vai marcar essa? Você nem precisa ler as outras. Essa você não vai marcar. Essa você não vai marcar. Você lê as outras, mas essa você não marca. Então, ou ele vai ter status de lei complementar ou de emenda constitucional. Professor, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Resposta. Alguém poderia fazer o favor de ler o artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal? Sério que vocês vão me fazer abrir a Constituição, procurar. Vamos lá. Constituição Federal, artigo 5º. Vamos lá para o final dele. Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Alguém consegue visualizar alguma coisa de semelhante? Vocês chegam a estudar em direito constitucional processo legislativo ou não? Não?
Então veja. Como é que nasce uma emenda à Constituição? Não sei de onde você tirou 2/3. 1/6 está lá na progressão do regime, né? Tá piorando. Olha só. Olha só. A minha participação nem sempre é boa, né? Uma participação é melhor do que nenhuma participação, tá? Vem com o tio que o tio explica. A Constituição, a nossa Constituição Federal, ela pode ser mudada? Pode. Ela pode ser alterada? Pode. Pode. A nossa Constituição, ela é uma Constituição que é rígida, é uma Constituição rígida, porque eu tenho, dentro da Constituição, um núcleo imutável da Constituição. É aquele núcleo que é duro como pedra e, portanto, as cláusulas pétreas fazem parte desse núcleo que não pode ser modificado dentro da Constituição. Então, se eu tenho a estrutura dos poderes, direitos fundamentais, tudo isso são cláusulas pétreas. O voto secreto, universal, periódico, tá certo? Cláusula pétrea. Aliás, existe um candidato, não vou falar o nome, que ele teve uma brilhante ideia. Ele quer propor votos com recibo. Obviamente, ele não sabe nada de direito constitucional. Isso pode? Resposta: não. Já tentaram fazer isso aqui no Brasil. Já tentaram. Só que essa lei foi considerada inconstitucional. Por uma razão muito simples. O voto é secreto. Voto secreto significa que o voto não pode ser violado pelas faculdades sensoriais de uma pessoa. A cabine de votação é inviolável. Algumas antas em eleições passadas foram presas porque tiraram selfie dentro da cabine, né? Cometendo assim um crime eleitoral, tá? Mas enfim, o voto ele é secreto. Portanto, eu não posso ter nenhum tipo de comprovante de voto. Eu não posso ter nada que seja utilizado para violar esse sigilo do voto. Pois muito bem, isso é uma cláusula pétrea. O voto ele é secreto, ele é universal, ele é periódico, tá certo? E ele não é, sem sombra de dúvida, passível de ser violado através de um recibo. Entretanto, a gente sabe que o voto é obrigatório no Brasil, né? Mas a obrigatoriedade do voto é cláusula pétrea? Não. A obrigatoriedade do voto, não. As cláusulas pétreas, elas estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, lá nos incisos. Se você for ver as características do voto, que são cláusula pétrea, a obrigatoriedade não tem. Portanto, amanhã pode surgir uma emenda dizendo que o voto deixou de ser obrigatório? Pode. Isso não tem problema nenhum. Ok? Mas voltando então. A nossa Constituição, tirando esse núcleo que é imutável, o restante dela pode ser modificado. Só que a nossa Constituição, ela exige um procedimento mais dificultoso e mais complexo para que ela seja modificada. Justamente por causa dessa visão que eu mostrei para vocês. Se ela é a lei mais importante dentro de um país, tanto é que ela ocupa o topo da pirâmide, ela não poderia ser modificada facilmente. Imagine se as leis comuns tivessem o poder de modificar a Constituição. Isso seria uma total insegurança. Então a própria Constituição, ela diz o seguinte: posso ser alterada, mas desde que por uma espécie legislativa própria.
E essa espécie legislativa é a emenda constitucional. Pois muito bem, quando a emenda constitucional ela é proposta, e aí nós temos um rol bastante fechado de pessoas que têm legitimidade para propor a emenda constitucional, né? O presidente da República, por exemplo, é um deles. Quando a emenda é proposta, o que acontece? Câmara, Senado. Ok? Em regra, a emenda nasce aqui. Ok? Em regra, a Câmara dos Deputados é a casa legislativa de entrada dos projetos. E o Senado Federal é a casa de revisão. Essa é a regra. Pode ser invertido? Pode. O Senado pode ser a casa de entrada e a Câmara a casa de revisão. Quando, professor? É simples. Quando o projeto começar no Senado. Ok? Um senador que proponha um determinado projeto começa no Senado e depois vai para a Câmara. Mas vamos trabalhar com a regra. A emenda nascendo na Câmara, ela precisa ser votada e discutida. Ou discutida e votada, melhor, né? Mas enfim. Diz a própria Constituição que essa votação e essa discussão, ela tem que acontecer em 2 turnos. Portanto, uma vez e uma segunda vez. Em cada turno, ela precisa ser aprovada por um quórum. Que quórum é esse? Acabei de ler. 3/5. Por que esse quórum ele é um quórum bem maior do que os outros? Ué, porque o procedimento ele tem que ser mais difícil. Porque eu estou alterando a Constituição. Então esse quórum ele é um quórum bem maior. É uma maioria qualificada bem maior. Então o quórum é por 3/5. Discutiu e votou uma vez, aprovou por 3/5. Espaço de tempo, discute e vota de novo, tendo que ser aprovado por 3/5. Em ambos os casos aprovou, o projeto vai para o Senado. No Senado, se repete discussão e votação em 2 turnos. Aprovação em cada um pelo quórum de 3/5. Ao final, você percebe que a emenda, o projeto de emenda, foi discutido e votado ao todo 4 vezes. Cada uma delas com aprovação por 3/5. Professor, e se em algum deles não houver aprovação? Arquivamento do projeto. Ok? Percebe como é muito mais complexo do que produzir uma lei ordinária ou uma lei complementar. Ainda assim, a nossa Constituição chegou ao recorde de 100 emendas, o que é um verdadeiro absurdo, né? Se nós compararmos com outras constituições, como por exemplo a dos Estados Unidos, que embora com séculos de existência, foram pouquíssimas emendas até o presente momento. Mas tudo bem. Terminado esse procedimento, depois não há sanção por parte do presidente, vai direto ser promulgada pelas mesas, enfim. Não é esse, a nossa aula não é de processo. O que eu quero mostrar para vocês é que o artigo 5º, no parágrafo 3º, diz o seguinte: se um tratado internacional sobre direitos humanos for incorporado no Brasil, seguindo exatamente este procedimento que eu acabei de explicar, esse tratado internacional sobre direitos humanos vai ter a equivalência de uma emenda constitucional. E, portanto, esse tratado estará localizado aqui. Tudo bem? Só que nem todos os tratados internacionais sobre direitos humanos são internalizados com esse procedimento especial, que é o procedimento do parágrafo 3º.
Muitos tratados internacionais, eles são aprovados por um procedimento simples, um procedimento comum. Foi o que eu mostrei para vocês. Não há esse procedimento. E quando isso acontecer, o tratado internacional, ele terá status de lei complementar. E aí, neste caso, ele estará localizado abaixo da Constituição. Mentira, ele não vai ter status de lei complementar. Mentira. Ele vai ter o status supralegal. Supralegal. Desculpe, cápsula de minúcia. Supralegal. No supralegal, a posição que ele vai ocupar, vamos dar tipo um zoom na pirâmide. Será alguma coisa posicionada aqui. Porque ele vai estar abaixo da Constituição, mas por ter esse status, ele estará acima das leis. Então aqui seria a pirâmide com um zoom. Ele não vai ser equivalente à emenda e, portanto, ele não vai poder ficar no topo. Porque ele não foi aprovado com aquele procedimento. Ele foi aprovado com um procedimento mais simples. Só que, por ser um tratado internacional sobre direitos humanos, ele vai ter esse status supralegal. Então ele estará abaixo da Constituição, mas acima das leis. Nessa zona meio cinzenta da pirâmide. Conseguiram perceber? Então o tratado sobre direitos humanos, ele somente terá duas possibilidades. Ou ele vai ser supralegal, ou ele vai ter status de emenda constitucional. Só essas duas possibilidades. Professor, e os outros tratados não me interessam? Os outros tratados não me interessam a partir de agora. Tudo bem? Só existem essas duas possibilidades. Professor, isso tem alguma relevância prática? Tem. Isso tem relevâncias práticas, tá? Isso não é uma questão simplesmente de, então se ele é aprovado com o status de emenda, ele está no topo. Se ele é aprovado com o status supralegal, então ele está localizado aqui nessa zona abaixo da Constituição e acima da lei. Veja, não é só isso. Existem efeitos práticos que decorrem se esse tratado, por exemplo, ele violar a Constituição eventualmente. Ok? Então, se esse tratado viola a Constituição, ou se uma lei é aprovada violando esse tratado, existem repercussões, mas a gente não entra nisso porque foge do edital de vocês. O que me interessa é deixar muito claro essas duas possibilidades de status dos tratados internacionais, ok? Sobre direitos humanos. Cuidado na hora da prova, porque como que isso pode aparecer para você? Os tratados sobre direitos humanos. Quero que vocês me digam se está certo ou se está errado. Os tratados sobre direitos humanos terão equivalência de lei complementar, certo ou errado? Errado, nunca vai ter. E de lei ordinária? Nunca vai ter. Tem alguma hipótese? Não. Não. Ok? Lei ordinária, lei complementar, fujam. Não vai ter. Os tratados internacionais sobre direitos humanos sempre terão status supralegal. Qual é o defeito? Sempre. Quando ele vai ter status de emenda? Quando ele for aprovado pelo procedimento especial do parágrafo 3º do artigo 5º. Outra possibilidade. Os tratados internacionais sobre direitos humanos sempre terão status de emenda constitucional. Errado. Só terão esse status se aprovados com o procedimento. Os tratados internacionais sobre direitos humanos terão status supraconstitucional. Eu disse alguma coisa sobre supraconstitucional? Falei absolutamente nada. Cuidado com o prefixo. Supra indica acima, ok?
Supralegal, acima da lei. Tudo bem? Supraconstitucional seria algo acima da Constituição. Não é disso que nós estamos falando aqui. Tudo bem? Professor, os tratados internacionais sobre direitos humanos podem ter status infraconstitucional. Certo ou errado? Perfeita afirmação. Podem ter status infraconstitucional. Porque os tratados podem estar abaixo da Constituição. Ele é supralegal, está acima da lei. Mas ele é infraconstitucional, está abaixo da Constituição. Tudo bem? Para nós, neste momento, não. Para nós aqui, neste momento, não. Tudo bem? Professor, e os tratados internacionais sobre outras matérias que não direitos humanos? Esses não me interessam. Se eles vão ser aprovados como lei ordinária, como lei complementar, esses não me interessam. Esses não me interessam, ok? O que me interessa são os tratados sobre direitos humanos. Porque esses tratados, eles já têm o bônus de, no mínimo, serem supralegais. No mínimo. Ok? Só pelo fato do tratado versar sobre direitos humanos, ele já é supralegal. Se ele for aprovado com esse procedimento mais dificultoso, aí ele vai ter status de emenda constitucional. Aí ele vai ter no mesmo degrau ali da nossa pirâmide. Tudo bem? Tranquilo? Professor, no Brasil, nós temos tratados internacionais em qual situação? Nas duas. No Brasil, nós temos tratados internacionais sobre direitos humanos supralegais e com equivalência de emenda. Atualmente, hoje é dia 5 de setembro de 2018, portanto, eu não me responsabilizo pelo amanhã, mas até hoje, nós temos 3 tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil incorporou com o procedimento especial das emendas. Ok? 3. E é muito importante que vocês tenham esse cuidado, porque nós vamos ter a convenção, o tratado, como queiram, sobre o direito das pessoas com deficiência, o seu protocolo e a convenção ou o tratado de Marrakech. São os 3 que atualmente foram incorporados aqui no Brasil com o procedimento especial e, portanto, tem equivalência de emenda. A Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, o seu respectivo protocolo e a Convenção ou Tratado de Marrakech. Tudo bem? É relativamente fácil porque esses 3 tratados que eu acabei de falar com vocês, os 3 versam sobre pessoas com deficiência. O primeiro, que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, eu acho um tanto quanto óbvio, né? Ele versa sobre pessoas com deficiência. O segundo é o protocolo que existe em relação a esse tratado, portanto, também trata do mesmo assunto. Hã? Seria praticamente a mesma coisa, não? Mas tipo uma extensão, tá? Então é o respectivo protocolo, também trata de pessoas com deficiência. E o Tratado de Marrakech também trata sobre pessoas com deficiência, só que ele se preocupa em especial com a deficiência visual. Então o Tratado de Marrakech é um tratado que foi o último tratado, se não me falha a memória, a ser incorporado com esse procedimento. E ele é um tratado super interessante porque ele retira direitos autorais de autores de livros, obras bibliográficas, permitindo que essas obras sejam transcritas para a linguagem braille,
né? Porque hoje menos de 1% dos livros no mundo são transcritos para a linguagem braille, né? É muito pouco. Então a pessoa com algum tipo de deficiência visual, ela é muito limitada ao acesso desses livros, porque os livros não são transcritos para o braille, ok? E aí o que acontece? O tratado, ele faz com que os autores de livros abram mão dos seus direitos autorais para que os livros sejam traduzidos para o braille e possa levar aí o livro ao conhecimento da pessoa. Não necessariamente pessoa cega. O Tratado de Marrakech, ele trata da cegueira, mas ele trata sobre qualquer tipo de deficiência na visão, como por exemplo a cegueira monocular. O colega perguntou aqui, por gentileza, vai cair data sobre esses tratados? Data? Não. Quando foi assinado? Quando... Não precisa saber as datas. Não, as datas não precisam. Professor, como que se decide qual o tratado que precisa ir para esse procedimento especial? É uma liberalidade. Isso é uma liberalidade. O Congresso decide, né, se aquele tratado merece a importância. Porque é uma questão de importância, né, se você parar para pensar. Então, vamos incorporar o Tratado X. E aí, ele merece o procedimento especial ou não? Se não merecer, incorpora normal mesmo e ele vai ter o status supralegal. Nesses 3 casos, pensaram, não, pessoa com deficiência é um assunto que merece o procedimento especial, entendeu? E aí incorporaram dessa forma. Cuidado então com esse parágrafo 3º da Constituição. Isso cai tanto em direito constitucional como em direitos humanos, tudo bem? E toma cuidado porque às vezes o que os concursos fazem, né? Eles colocam assim: o Pacto de São José da Costa Rica foi incorporado com o procedimento especial do parágrafo 3º. Verdadeiro ou falso? Gente, se eu acabei de dizer que só existem 3 tratados incorporados com esse procedimento, e eu citei os 3, tudo que está fora desses 3 é o procedimento comum. O que acontece é que o Pacto de São José da Costa Rica, ele é provavelmente o tratado mais famoso de direitos humanos que a gente tem no Brasil, né? Porque teve uma série de repercussões, né? Proibiu a prisão do depositário infiel, uma série de coisas que ficaram famosas. E aí o candidato acaba tropeçando, fala, não, é famoso, deve ser o parágrafo 3º, deve ter sido incorporado pelo procedimento especial. E não, o Pacto de São José da Costa Rica, ele foi incorporado pelo procedimento comum. Ele tem status supralegal apenas. Tudo bem? Então cuidado com isso. Sobre este ponto, alguma dúvida? Esse tratado São José, depois a gente tem que olhar, vai mais sobre ele, o que ele é. Próxima aula. Próxima aula a gente vai falar quase toda sobre ele. Tá? Tranquilidade? Muito difícil ou não? Você até me lembrou. Interessante seria um resumo de perguntas e respostas, pessoal. Ah, você me lembrou outra coisa. Eu já volto no que você me lembrou. Você me lembrou uma coisa e você me lembrou outra. Eu vou primeiro lembrar do que ele falou, depois eu lembro do que você falou. O que você me lembrou é o seguinte. Amanhã, à tarde, eu vou, quem quiser, né, eu vou gravar uma aula aqui no Energia só sobre exercícios de direitos humanos, tá? Porque originalmente o que estava previsto para o nosso conteúdo? 3 aulas, 3 encontros, tá? E esses 3 encontros vão ocorrer. Então amanhã nós teremos aula à noite também. Vai ser o nosso 3º encontro. Só que amanhã à tarde eu vou gravar uma aula extra, que vai ser uma aula só de exercícios. Que vai ficar uma aula gravada, vai ficar disponível aí para vocês, mas estou fazendo o convite. Quem quiser, a gravação vai acontecer às 4 da tarde, tá?
Quem quiser comparecer, fique à vontade, onde nós vamos trabalhar só exercícios de direitos humanos, só questões de concursos públicos sobre, evidentemente, os temas que vão ser cobrados, que podem aparecer na tua prova, tudo bem? Dentre eles vai ter questão sobre isso também. Então, quem quiser comparecer a essa aula bônus, vai ser amanhã, 4 da tarde, tá? E à noite, nós vamos ter a aula normal. Às 7 horas vai ser a nossa aula normal. Tá? Cair por quê? Não tem problema, a aula vai ficar online disponível para vocês na área do aluno. Vai estar nas nossas aulas? Vai estar na área do aluno. Não, vai estar na área do aluno, de vocês. Tá? Eu vou gravar amanhã, vou disponibilizar para vocês. O que você me lembrou é o seguinte. Esse procedimento aqui, eu preciso que vocês memorizem, porque se você falou de fixação da matéria, acabou me lembrando. É muito comum os concursos, quando forem explorar esse ponto dos tratados, eles cobrarem do candidato o procedimento. Na prova de vocês, eu não tenho certeza, mas eu acho que o edital de direito constitucional não abrange o assunto processo legislativo, tá? Acho que não abrange. Depois, vocês até perguntam para o professor Emerson, né? Mas eu acho que não abrange. E por que eu estou falando isso? Porque processo legislativo é o ponto de direito constitucional em que vocês estudam como que as leis são feitas. Qual o procedimento das leis, da lei ordinária, complementar, a delegada e das emendas. Só que como o tema não está no edital de constitucional, você não estuda. Só que às vezes pode aparecer em direitos humanos. Entendeu? Então eu preciso que você conheça o procedimento. Então eu sugiro até, faz no caderno um esquema, né, ou alguma coisa nesse sentido, lembrando, cada casa do Congresso, 2 turnos. Dentro de um turno, você tem discussão e votação, ok? Cada turno, 3/5 é o quórum para a aprovação. Não é 2/3, não é maioria simples, não é maioria absoluta, é 3/5. Tudo isso que eu estou falando para vocês são questões que já caíram em provas. Né, de como que os assuntos são abordados. E as bancas ficam loucas cobrando isso, porque elas trocam às vezes uma palavra, já é o suficiente. Então 2 turnos em cada casa do Congresso, em cada turno aprovação por 3/5 dos respectivos membros. Ok? Então tomem cuidado com isso, memorizem o procedimento, tá? Se for incorporado com este procedimento, emenda constitucional. Se não for com esse procedimento, supralegal. Está acima das leis, abaixo da Constituição. Tudo bem? Então só tem essas 2 possibilidades para os nossos tratados. Se vocês me autorizam, eu vou avançar para o próximo tema. Tá? Porque de tratados internacionais sobre direitos humanos, foi o que eu disse. O que eu queria falar para vocês está aqui. Ok? O que eu queria falar para vocês está aqui. Muito bem. Seguindo aí a nossa sequência, o ponto 1
foi a teoria geral dos direitos humanos, né? O ponto 2, os tratados internacionais, que a gente acabou de estudar. E agora a gente vai para o ponto 3, falando sobre o sistema global de proteção. Muito bem. Vamos lá. Eu não sigo a ordem da apostila. Porque aqui é a unidade 5, cara. Não é a unidade 6, É o sistema global. É que eu não sigo a ordem da apostila. Na verdade, a numeração da apostila está meio bagunçada. Mas, porque eu, na verdade é uma caquinha minha mesmo, que né, tive uma pequena, na hora de numerar os temas, peço perdão. Mas agora a gente vai estudar talvez um dos pontos mais importantes da sua prova, onde sem sombra de dúvida, de 3 a 4 questões seguramente sairão daqui. Isso... Vocês podem ter uma questão sobre os tratados, uma questão sobre teoria geral, seguramente de 3 a 4 questões vão sair daqui, no mínimo. Tá? Então, olha só. Um dos pontos que a gente precisa estudar dentro da matéria de direitos humanos é como que os direitos humanos eles são protegidos. Tá? Porque de nada adiantaria eu ter uma previsão vasta sobre direitos humanos se eu não tivesse mecanismos apropriados para proteger esses direitos humanos. Tá? Então, se eu tenho tratados e tratados prevendo direitos humanos para as pessoas, eu preciso ter alguma coisa, algum tipo de mecanismo para proteger esses direitos humanos caso eles sejam violados. Tá? E a gente vai tratar agora do sistema global de proteção, ou como alguns chamam, né, sistema universal de proteção, ou sistema onusiano. Né? Onusiano porque vem de ONU. Esse sistema ele é coordenado pela ONU. Então são as 3 nomenclaturas. Eu vou precisar rapidamente falar um pouco de história, né, bem rapidinho, só para explicar como que surgiu esse sistema. Então vamos lá. De 1914 a 1918, o que nós tivemos? Ah, que beleza. Primeira Guerra. Muito bem. Muito bem. Guerra vocês entendem, né? Então, muito bem. Primeira Guerra Mundial. O que acontece na Primeira Guerra Mundial? Também. A segunda pior ainda. Mas, durante a Primeira Guerra, foi a primeira vez, como o próprio nome sugere, né, que todo o planeta ele se viu em guerra. Foi pela primeira vez, né, uma situação em que o mundo estava em guerra. E não mais aquelas guerras esparsas, né? Ah, está tendo uma guerra lá no Oriente Médio, está tendo uma guerra lá na Europa. Não.
Aqui foi uma guerra de proporções mundiais. De mortos, os bilhões gastos durante a guerra, a humanidade chegou ao consenso de que eles não queriam que a tipo de situação se repetisse. Ok? Em virtude disso, foi criado um órgão chamado Liga das Nações. Ah, essa piadinha. Essa piadinha. Ai, pessoal do online, eu não vou nem repetir, porque... Olha... Então, a Liga das Nações foi um órgão criado com o objetivo mais importante de preservação da paz mundial. Então a Liga das Nações, ela ficou incumbida de evitar que um novo conflito armado daquelas proporções viesse a acontecer. Como se ela fosse uma guardiã da paz aqui mundial. Ok? A Liga das Nações, ela acabou fracassando no seu objetivo. Por quê? Porque em 1939, o que nós temos? A Segunda Guerra. Então, de 1939 a 1945, a gente teve a Segunda Guerra. Que foi ainda pior do que a primeira, né? Com isso, a Liga das Nações foi extinta, porque ela fracassou no seu objetivo. Mas não é que ela foi uma instituição inútil. Não, muito pelo contrário. A Liga das Nações, mesmo ela não tendo conseguido o seu objetivo mais importante, ela deixou, em termos de direitos humanos, uma lição muito importante, que é exatamente a lição de que os direitos humanos eles precisam ser protegidos independentemente de você olhar para a cor de pele, nacionalidade, religião. Os direitos humanos eles devem ser protegidos a qualquer custo. Sempre que eu estou dando essa aula, eu brinco com os meus alunos, né? Que seria aquele velho ditado, fazer o bem sem olhar a quem, né? Então, essa foi a herança deixada pela extinta Liga das Nações. Quando a Segunda Guerra terminou, né, e aí foi aquele massacre pior ainda, novamente destruição e etc., a Liga das Nações foi extinta, mas para substituí-la surgiu a ONU. Então, na verdade, a Liga das Nações, ela é a antecessora da ONU, ok? A ONU, Organização das Nações Unidas, ela é criada com o mesmo objetivo, manter a paz mundial. Claro, existem outros, né? Mas centralmente, a ONU tem o objetivo de manter a paz mundial. Esperamos que ela não fracasse, né? Como aconteceu com a Liga das Nações. Mas hoje em dia isso aí é tipo poder de barganha, né? Porque quem entra no Tratado dos Humanos, eu estava conversando com um colega de entrando para ele, quem entra nesses Tratados de Direitos Humanos tem empréstimos disso, tem empréstimos daquilo, tem melhor visão para negociar economicamente também, né? Pelo pouco que eu entendo, vejo a televisão, para mim é isso. Talvez essa Liga das Nações aí não deu força porque não tinha nada para negociar. Por que eu vou entrar dentro de uma empresa que não vai me oferecer nada? Se eu tenho tipo um poder absoluto. Eu não vejo vantagem nisso. Hoje a ONU já tem barganha, já tem como barganhar. Não, hoje a gente fica melhor, tipo o SPC Serasa, vamos supor. No meu entender, hoje a ONU, assim, porque fica mais fácil para negociar. Por que eu vou entrar no tratado se eu não vou ter outros benefícios seguidos? Também tem a visão mais à frente de mercado, de economia, importação, exportação, e também entra no tratado de direitos humanos? Veja, economicamente, o problema... não fico
bem visto em relação a outras pessoas me cederem algo? Você está muito nervoso. Não, é que eu sou assim mesmo, eu sou tão rico. Veja bem. Existe um grande problema dentro dos direitos humanos, que é a falta de poder coercitivo. Quando um determinado país, quando um determinado... Quem é que banca a ONU? Vamos com calma. Os direitos humanos, eles atualmente, né, e eu gostaria só de frisar o que eu disse na aula passada, os direitos humanos, eles nascem a partir do direito internacional público, tá? E um problema que os direitos humanos carregam desde a criação através do direito internacional é que é um ramo do direito que não existe poder de sanção. O que eu quero dizer com poder de sanção? Quando você estuda o direito penal, o que acontece com você se você comete o crime? Você recebe uma pena, né? Seja ela qual for, né? Uma pena privativa de liberdade, uma pena de multa, enfim. Mas no direito penal, você percebe que você tem uma forma de coibir, né, o criminoso. Uma das funções da pena é você coibir a prática de crimes, evitar que os crimes aconteçam e, evidentemente, penalizar o criminoso. Os direitos humanos, eles não têm esse tipo de mecanismo. Então, o que acontece? Quando você tem um Estado, um país, violador de direitos humanos, esse país, ele pode acabar sendo mal visto no cenário internacional. Mas isso é uma espécie de punição um tanto quanto ineficaz, né? Nós tivemos recentemente, né, um presidente da América do Sul, né, que foi acusado de violar um tratado internacional sobre direitos humanos, e quando ele foi questionado a esse respeito, né, do porquê que ele estava violando o tratado internacional, ele mandou o repórter enfiar o tratado, né, naquele lugar, né, fazer um rolinho com o tratado e enfiar naquele lugar. Então, o que você faz, né, com um país desse? Como é que você trata um país desse? São sanções muito pequenas, porque os direitos humanos, eles devem estar baseados, acima de tudo, no bom senso. E, acima de tudo, no princípio de solidariedade universal. A ideia de você seguir direitos humanos e obedecer direitos humanos não está diretamente relacionado a uma contrapartida. O que eu vou ganhar em troca? No mundo ideal, você respeita direitos humanos simplesmente porque você quer contribuir com a formação de uma sociedade mundial justa, equilibrada e que busca o futuro, não o que eu quero ganhar em troca. Então, na verdade, os direitos humanos, eles ainda não têm essa visão como eu acredito, se Deus quiser, que em alguns anos nós vamos ver, onde você busca não apenas dinheiro ou recompensa por alguma coisa, mas o ideal é a construção de uma sociedade onde todos nós possamos nos ajudar. Talvez daqui a alguns anos, por exemplo, os profissionais, eles não trabalhem por dinheiro, mas eles trabalhem pelo simples fato que eles querem contribuir de alguma forma com a sociedade, né? Mas isso é uma discussão um tanto quanto, né, a gente poderia perder muito tempo aqui discutindo sobre isso. Hoje o papel da ONU é mais como uma mediadora de conflitos, né? O que a gente observa na prática é que hoje a ONU, ela tenta se equilibrar ali no meio de um fogo cruzado, tentando evitar que países, principalmente superpotências, né, percam aí o controle e ingressem em algum tipo de confronto. Então hoje a ONU, ela é vista de uma forma muito delicada, porque ela faz o que ela pode para tentar manter esse equilíbrio, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, só para a gente fechar esse assunto e eu poder avançar, mas diante daquele armamento bélico que estava vendo, né, um jornalista perguntou para o Albert Einstein, na época da Segunda Guerra, o que ele achava que ia ser utilizado como arma na Terceira Guerra. Porque perguntaram assim, nossa, a gente está vendo tantas bombas nucleares, tanques, aviões,
ô Einstein, o que você acha que vão usar na Terceira Guerra Mundial? E ele respondeu, olha, na Terceira Guerra eu não sei, mas na Quarta a gente vai usar pau e pedra. Né? Então a ONU ela está tentando ao máximo evitar que isso aconteça. Tá? Pode ter algum tipo de acordo comercial por detrás? Tem, mas não é esse o foco principal. Tá? Mas enfim, já falamos mais do que... Parecia um político discursando aqui, né? Mas vamos focar aqui, vamos voltar para o nosso conteúdo. O que eu ia dizer? Ah, sim. Então a ONU surge a partir deste contexto em 1945 com a chamada Carta das Nações Unidas. Tudo bem? Essa Carta das Nações Unidas, ela veio com o seguinte intuito. Ela diz em vários artigos: é preciso proteger os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Então, em diversas passagens, em diversos artigos da Carta da ONU, ela diz que os direitos humanos devem ser protegidos. Só que há um problema. Por quê? Porque a Carta das Nações Unidas, ela em momento algum traz quais direitos humanos deveriam ser protegidos. Eu gostaria de lembrar que no momento da criação da Carta, nós estamos em 1945. Então nós ainda não sabíamos, né? Tudo bem, eu tenho que proteger direitos humanos, mas o que são direitos humanos? Quais direitos humanos eu tenho que proteger? Né? É vida? É liberdade? Beleza. A Carta da ONU dá um comando, proteja. Mas proteger o quê, especificamente? Então ficou uma lacuna, tá? Ficou um buraco. E aí o que acontece? Percebendo essa lacuna que ficou, em 1948, portanto 3 anos depois, nós tivemos o surgimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é muito importante eu construir com vocês esse raciocínio, porque muitos estudantes vão ler a Declaração Universal, mas não se preocupam em compreender qual foi o contexto em que ela surgiu. Né? Então ela surge com o objetivo de solucionar essa lacuna deixada pela Carta das Nações Unidas. Então vem a Declaração Universal e prevê um rol de direitos humanos, uma lista de direitos humanos. E hoje a Declaração Universal é considerada como uma espécie de piso para os direitos humanos. Ou seja, os direitos humanos constantes da Declaração são aqueles direitos humanos mínimos. Aqueles direitos humanos que constituem um piso existencial. Nenhum ser humano pode ter menos do que aquilo. Pode ter mais. Tanto é que nós temos diversos outros tratados de direitos humanos. Mas a declaração é vista como um piso. Então, na época, a declaração, ela surge e ao longo dos seus artigos, ela prevê essa lista de direitos humanos. Só que a própria Declaração Universal, ela vem com um pequeno problema. Porque ela prevê a lista de direitos humanos, mas ela não prevê nenhum mecanismo de proteção aos direitos humanos. Então a declaração não fala o que fazer se eu tenho um direito humano violado. Ela não prevê mecanismos de monitoramento, ela não prevê mecanismos de proteção. E aí ficou um problema, porque eu tinha os direitos humanos, mas como é que eu poderia protegê-los se eu não tenho esses mecanismos? Então, alguns anos mais tarde,
em 1966, nós tivemos o surgimento dos chamados Pactos de Nova York. E esses Pactos de Nova York são dois. Eu tenho o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e eu tenho o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E agora, esses pactos de Nova York, ambos de 1966, esses pactos, sim, prevêem mecanismos de proteção aos direitos humanos. Então, esses mecanismos agora vêm com o pacto, com os pactos. Então, você percebe que nós construímos agora um raciocínio onde tudo se encaixa. Eu começo com a Carta das Nações Unidas em 45, dizendo assim, protejam os direitos humanos, mas eu não sei quais. Para solucionar a lacuna, em 48 vem a Declaração Universal e prevê o rol de direitos humanos que eu tenho que proteger. Só que não prevê mecanismos hábeis para isso. Em 66, demorou um pouco, vieram os dois pactos de Nova York prevendo o que fazer. Esses pactos, a gente vai falar sobre eles ainda hoje, eles também prevêem direitos humanos. Eles também têm um rol de direitos humanos, mas eles prevêem os mecanismos de proteção, que a gente vai estudar também. Ok? Cuidado, porque de uns tempos para cá, isso inclusive já caiu em várias provas, começou-se a perguntar para os candidatos o que é a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos. Ok? Essa Carta Internacional dos Direitos Humanos, o pessoal achava que era um tratado internacional. Mas, na verdade, a Carta Internacional dos Direitos Humanos é composta por 3 documentos, que são a Declaração Universal e os 2 Pactos de Nova York. Portanto, se na sua prova aparecer o que é a Carta Internacional de Direitos Humanos, são os 3 documentos. A Declaração Universal, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Tudo bem? Isso caiu recentemente no MP de São Paulo. Até aqui, tranquilo? Então aqui eu desenhei com vocês um esboço do sistema global de proteção, tá? E agora eu quero, vamos passar para o aqui 3.2. Eu quero detalhar algumas informações sobre a Declaração Universal. Então, 3.2, Declaração Universal de Direitos Humanos. Ela é composta por vários fundos. Não é uma única fonte de renda. A gente tem várias fontes que contribuem para a ONU. A ONU, ela é estudada em matéria de direito internacional. Ela é composta, a gente vai ter uma noção, né? Mas ela é composta por vários órgãos, a gente vai ver os principais, mas ela
atua no mundo inteiro e ela tem diversas diversas fontes em que ela retira esse tipo de sustento, tá? Por ela ser direitos humanos, ali quem trabalha tem um limite financeiro para ganhar ou ganha absurdos? Não, a ideia não é ganhar absurdos, a ideia é manter a entidade, não ganhar dinheiro através dela. Essa é a ideia principal, ok? Agora, primeiro ponto que eu quero tratar sobre a declaração. Natureza jurídica. Qual é a natureza jurídica da Declaração Universal? Eu vou fazer a mesma pergunta de outra forma. A Declaração Universal é um tratado internacional? Ela é um tratado internacional? Não, não é. Não é. Tem país que não entra, né? Não é isso que eu quero dizer. A forma dela não é de tratado. Ela não tem forma de tratado. Ela não foi construída como um tratado. Isso despenca em prova. Porque quando você tem essa informação pela primeira vez, é chocante. Fala, como assim a Declaração Universal não é um tratado? Ela não é um tratado. A Declaração Universal, ela é uma resolução. A Declaração Universal é a resolução 217, que foi editada pela Assembleia Geral da ONU. Essa é a natureza jurídica dela. Ela é a resolução 217 da Assembleia Geral da ONU. Portanto, a forma dela não é forma de tratado. E isso é muito importante. Existe uma discussão muito forte sobre a força da Declaração Universal. Né? E isso tem que ter muito cuidado nesse ponto, porque dependendo da banca do concurso, ela muda o posicionamento. Então, às vezes, quando você está analisando a questão, você tem que tomar muito cuidado com o que a questão está dizendo. Porque em termos de força, né, há quem diga que a Declaração Universal é apenas uma recomendação. Então existe uma primeira posição que diz que ela é apenas uma recomendação. Ou, utilizando uma nomenclatura própria do direito internacional, ela é uma norma de soft law. Ou seja, eu não preciso observá-la. É uma recomendação, sabe? Sabe quando você sai de casa e a mãe fala, leva um casaco? Isso seria a declaração. Você não entendeu o pensamento. É tipo negociação, né, dos países mais pobres, mais ricos. Não, vamos fazer assim, bate, não sei o quê, coisa e tal. Aí o cara, não quero, eu faço do meu jeito, tal, daqui a pouco, eu preciso de dinheiro, toma, falei pra ti.
Você vem amanhã? Mudou o horário, gente, da aula amanhã. Amanhã eu vou dar aula 9 da manhã para vocês, tá? Olha, eu não ia vir às 4 não, mas eu acho que eu ia às 4. Tem até um calor aqui. Voltando. Você tem uma segunda posição que diz, olha, não, a Declaração Universal, ela não é uma mera recomendação. Ela tem, portanto, uma força cogente. Ela tem uma força imperativa de obrigatoriedade. Não é uma mera recomendação, ela é obrigatoriamente deve ser seguida. Ao que tudo indica, no cenário internacional, é a segunda posição a mais forte. Mas as bancas, elas costumam explorar ambas. Então você tem que ter muito cuidado, porque às vezes na mesma questão, se você estiver diante, vamos supor, de uma questão sobre Declaração Universal, e tenha letra A, B, C e D. A letra A é um absurdo, está errada. A B, um absurdo maior ainda. A C também não tem como ser e aparece lá na D. A Declaração Universal tem força de recomendação. Você procura a que está menos errada. Então o que eu estou passando para você é o seguinte, existe uma posição que defende essa força, ou melhor, essa ausência de força da Declaração Universal. Existe uma posição nesse sentido. E que pode, na hora da tua prova, ser considerada como a alternativa correta. Se você analisar, evidentemente, as outras alternativas. Ok? Mas tome cuidado, porque, ao que parece, a maior corrente defende que ela tem uma força obrigatória que precisa ser observada pelos países e não apenas um caráter de recomendação. Tudo bem? A Declaração Universal, e é extremamente importante que vocês façam a leitura da Declaração Universal, ela não é grande, ela tem 32 artigos, eu acho, 32, 33, uma coisa assim. Ela é um documento pequeno. Mas é muito importante que vocês façam a leitura, porque foi como eu disse na primeira aula. Direitos humanos, você tem o conteúdo teórico dado em sala de aula, mas você precisa fazer o trabalho de leitura dos documentos internacionais em casa, tá? Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes a prova faz Ctrl+C, Ctrl+V do texto da declaração. Então, estou avisando para vocês. Em termos de estrutura, a declaração, ela tem um preâmbulo, ok? O que é o preâmbulo? É o texto introdutório. Tá? Nossa Constituição Federal tem um preâmbulo. Então o preâmbulo, eu sempre brinco com os alunos, ele é a sinopse do filme. É o resumo do que você vai encontrar ali. E esse preâmbulo da declaração, ele tem 7 considerandos. Então, se você pegar a declaração para ler, como eu espero que você faça, vai estar lá, considerando que, blá, 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 blá. Considerando que, blá, 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 blá. 7 vezes. Nossa, professor, mas por que eu preciso saber 7 considerandos? Porque isso já foi perguntado em prova. Ok? Depois do preâmbulo, nós temos os artigos. Que agora
Eu estou em dúvida se são 32 ou 33. Eu acho que são 32. É que o texto dela, você vai encontrar às vezes escrito de formas diferentes. Mas vamos supor que seja 30. É que eu esqueci a minha em casa, mas a minha tem acho que 32 ou 33, um negócio assim. Mas vamos ficar com 30, para fechar a conta certa. Ela é dividida em duas partes, esses artigos. Uma primeira parte, eu tenho os direitos humanos de primeira dimensão. Que são os civis e políticos. Então, a primeira parte dos artigos, a primeira metade dos artigos, são só direitos civis e políticos. E a outra metade são os direitos de segunda dimensão. Os econômicos, sociais e culturais. No intervalo eu vou pegar o texto, a gente vai fazer a leitura de alguns dispositivos, de alguns artigos, tá? Então ela tem uma divisão bipartida. E eu faço questão de frisar isso com vocês porque, repito, isso já foi perguntado em prova. A questão era: qual dos documentos internacionais abaixo contém um preâmbulo com 7 considerandos e uma divisão bipartida de artigos? E aí colocava vários documentos internacionais. Bill of Rights, Habeas Corpus Act, Declaração do Bom Povo da Virgínia, um monte de coisa. E tinha lá a Declaração Universal. Ok? Então, estou passando a estrutura para vocês terem ideia do que vão encontrar lá. Professor, mas só uma pergunta. Na aula anterior, sobre teoria geral, né, a gente viu que pacificamente eu tenho 3 dimensões de direitos humanos, né? Mas a declaração, ela só fala das 2 primeiras? Resposta, sim. Sim. Porque não se esqueçam que nós estamos tratando de um documento que foi elaborado em 1948. E naquela época não havia ainda a preocupação com os direitos de terceira dimensão, né? Com os direitos coletivos. Você só tinha a preocupação com as 2 primeiras categorias. Posteriormente, lá para a década de 70, que nós começamos a ter tratados internacionais falando sobre os direitos de terceira dimensão, né? Principalmente os tratados de direitos humanos sobre meio ambiente, ok? Mas cuidado com isso, porque isso é outra coisa que pode ser explorado na prova. Cuidado, porque a Declaração Universal ela não menciona os direitos de terceira dimensão. Tudo bem? E aí vocês reparam uma coisa. Que agora há pouco, quando eu mostrei que nós tínhamos os pactos de Nova York, eu disse a vocês que nós temos 2 pactos de Nova York, né? Você repara então que a gente tem o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que regulamenta a primeira parte da declaração, e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que regulamenta a segunda parte. Tudo bem? E eles foram feitos em 2 por uma questão apenas de tamanho, né? Que ao invés de fazer um único documento, fizeram 2. Agora, tomem cuidado com outro detalhe, porque a Declaração Universal ela não é tratado, conforme eu acabei de explicar, mas os pactos sim. Os pactos de Nova York são tratados internacionais. Tudo bem? Então, só cuidado para não haver essa confusão, tá? Vamos parando por aqui, a gente vai fazer o intervalo, na sequência a gente retoma o sistema global.